Esse é o último vídeo com a minha prateleira de biografias. Com esse vídeo eu encerro a minha prateleira de biografias, sendo que na parte de livros a ler, né, que eu tenho várias e várias pilhas, inclusive uma prateleira cheia de livros a ler, tem algumas biografias ainda, mas aí de repente eu mostro mais adiante, faço um vídeo de minha biblioteca livros a ler, que também tem um bocado de coisa. E aí tem essas duas aqui, que eu estava olhando, eu comprei no meu último ano da faculdade, nos anos 80. E a diferença de compra foi uma semana eu comprei um e uma semana eu comprei a outra. E eles realmente têm relação. Da Simone de Beauvoir, de duas autoras francesas, a Claude Francis e a Fernande Gontier, e a biografia do Sartre, da Anne Corrent-Solal, que existe até uma edição mais recente pela LPM mesmo, que saiu pela LPM nos anos 80, mas LPM Pocket, dessa biografia aqui. Todas duas são boas, sendo que essa aqui, da Simone de Beauvoir, essa biografia da vida dela, apesar de ser muito completa, quando chega os trechos em que está relatando as diversas viagens que a Simone fez a várias partes do mundo, a vários países, inclusive encontros assim com governos e tudo, vai ficando meio monótono, na minha opinião. É uma parte cansativa porque fica muito repetitiva. Quando ela foi, inclusive quando veio o Brasil, quando foi o Brasil, quando foi a União Soviética, quando foi a Cuba, quando foi não sei aonde. Então eu achei essa parte da cobertura das viagens da Simone mais cansativa de ler, mas é muito completa. Ela tem fotografias também. Tem umas 8 páginas mais ou menos só com fotografias. E é bem completa. E essa outra aqui do Sartre também. Sendo que essa minha edição já tem folhas soltas. A encadernação não é costurada. Mas é assim uma biografia bem detalhada também, como aquela da Simone, né? E assim, o texto cerrado, vê-se que poderia ter até mais páginas do que tem, porque o texto está em letra miúda e um texto assim cerrado mesmo. Mas esse aqui eu acho que não tem fotos. Essa aqui do Sartre não tem fotos, mas eu também me lembro que é bem completa, sendo que ela começa a acompanhar a vida da mãe do Sartre ainda, ela faz um retorno, né, um retrocesso bem grande antes de chegar no Sartre. Aí, antes de chegar na parte interessante, leva um pouquinho de tempo. Esse aqui não é bem uma biografia, mas funciona como uma biografia porque são uma série de entrevistas que esse crítico literário, pensador e escritor, né, o Alceu Moroso Lima, que adotou em muitas resenhas que ele escrevia para jornais o pseudônimo de Tristão de Ataíde, ele deu essas várias entrevistas e aí foram reunidas nesse livro e ele conta muito da vida dele através dessas entrevistas. Aí eu botei na prateleira de biografias, memorando aos 90, porque ele chegou aos 90 anos. E é muito gostosa. Eu tomei contato com o Alceu Moroso Lima, lendo a correspondência dele com Jackson de Figueiredo, que foi talvez o principal responsável pela conversão do Alceu Moroso Lima ao cristianismo. Que não foi bem uma conversão, foi assim um retorno, né? Porque ele havia sido criado dentro da Igreja Católica e tudo, e ele retornou quando ele já era adulto, principalmente pelo que a gente deduz da correspondência dele com Jackson de Figueiredo, por causa da influência do Jackson, né? E aliás, a correspondência dos dois é um primor. Eu ainda quero comprar uma edição para mim, porque eu li emprestado. Muito boa. Para quem tem interesse pelo o movimento católico no Brasil, e tem muitas coisas que eu sublinhei aqui, certas declarações que eu, tanto lendo a correspondência dele com Jackson, quanto umas partes, não tudo, mas umas partes dessas entrevistas do Alceu, tem coisas que eu não mudaria nada. Eu só mudaria assim, quando ele diz como católico, eu diria como cristão, como evangélica, né, ou como protestante evangélica, mas muitas das posições que ele assumiu, das formas como ele se coloca diante da fé e diante do procedimento do cristão, eu endosso totalmente. E eu ainda vou comprar.
a correspondência dos dois, que é excelente, é a harmonia dos contrastes, fabulosa. E para encerrar, esse que eu estou lendo agora, saiu da prateleira do Livros a Ler, eu estou lendo, é a biografia de uma das grandes escritoras da grande tradição da literatura inglesa do, do século XIX, né? Da era vitoriana mesmo, George Eliot, pseudônimo da escritora Marianne Evans, autora de Middlemarch, autora de O Moinho do Rio Floss e de Daniel de Ronda. Eu tenho os três e gosto muito, especialmente do primeiro e do terceiro. E aí eu comecei hoje, eu estou bem no começo, eu estou na página 62, são mais de 800 páginas, mas já começou muito bem. George Eliot, A Voz de um Século, do Frederick Macau, que é um especialista em biografias, ele tem outras biografias, inclusive uma do Franz Kafka, mas eu acho que não existe em português, eu nunca ouvi falar, fiquei sabendo lendo as orelhas aqui. E ele é de uma universidade americana, não inglesa, curiosamente. Mas ele faz um levantamento aqui do princípio das influências, do ambiente, né, em que a George Eliot nasce, né, a Marianne Evans nasce, e das primeiras influências que ela vai receber, e ele vai logo conectando com aquilo que vai aparecer nos romances dela. Então já está muito interessante, embora eu acho que é mais interessante para quem já leu algumas coisas, porque eu estou achando assim fabuloso, mas eu já li alguns dos livros, né, como esses que eu mencionei. Mas vale muito a pena. Quem tem interesse num panorama, porque ele está fazendo isso aqui, um panorama mesmo cultural, social do século XIX na Inglaterra, especialmente na época em que ela nasce, né, a partir dos anos em que ela nasce, 1830 e pouco, né, 1832, 1837, por aí, né, e aí ele vai acompanhando, pelo jeito esse vai ser o tom da biografia. Tá muito bom, muito bom. Ele vai apontando as figuras na área da política, na área da literatura, na área da religião, que eram figuras assim de primeiro plano, né, nessa Inglaterra vitoriana. Já cobriu também o momento em que a Vitória ascende ao trono. Muito bom, eu tô gostando muito mesmo. Tô no princípio, ainda não li nem o oitavo da biografia, mas já tá muito boa. Tô gostando bastante. E tem umas fotografias aqui pelo meio. Não são muitas, mas tem. E aí a gente finaliza a prateleira de biografias.